Atos capítulo 20. Verso 26. Diz assim: portanto, vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho, todo o desígnio de Deus. Preste atenção, olhe para cá. Nós faremos uma mensagem que a primeira parte dela será um pouco mais histórica, e a segunda parte entraremos no aspecto mais prático. Eu vou tentar ensinar vocês, preste muita atenção. Eu sou aquela pessoa que gosta de ouvir o mosquito pensar, então me dê um silêncio sepulcral agora. Em 2000 anos de história, a igreja sempre foi obrigada a definir com precisão suas doutrinas fundamentais. Ela sempre foi obrigada a definir. E os maiores responsáveis por isso foram os hereges e suas heresias. Quando os hereges apareciam com suas heresias, a igreja tinha que se posicionar e definir suas doutrinas. O primeiro problema foi com cristologia. No século IV aparece Ário, um herege, que negava a divindade de Jesus. O credo niceno então é formado combatendo a heresia de Ário, dizendo que Jesus é divino, que Jesus é humano e também divino. Depois aparecem Eutico e Nestório, ensinando que Cristo é uma mistura das duas naturezas. O humano e o divino se misturaram, saiu uma terceira coisa, que se tornou Jesus. No século V, então, para combater essa heresia, ocorre o Concílio de Calcedônia, que refuta as heresias de Eutico e Nestório. Mais tarde, outra crise surgiu no século XVI, em plena reforma protestante. O problema agora era com o acréscimo que se fazia às escrituras. A Igreja Católica Romana decidiu no Concílio de Trento que a revelação especial de Deus está contida tanto na Bíblia, incluindo os livros apócrifos, como na tradição da igreja, quanto na tradição da igreja, que inclui seus documentos, bulas encíclicas. Então veja só, o problema era, na reforma, era com o acréscimo que estava fazendo as escrituras. O Concílio de Trento foi uma resposta à afirmação de Lutero, que dizia: a Bíblia é a única fonte de revelação divina especial que temos. Nada pode ser acrescentado a ela. E qual o princípio todos esses defensores da fé ao longo da história usaram? Principalmente Lutero. Qual princípio eles se baseavam? No sola scriptura, palavra latina que quer dizer somente a escritura. Só a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, nada além dela. Quando Lutero foi convocado para comparecer na Dieta de Worms, em 1521, foi instruído a se retratar das suas teses. Ele respondeu dizendo, na Dieta de Worms: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras, e pela razão clara, minha consciência estará cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada, pois ir contra a consciência não seria certo nem seguro. Deus me ajude. Lutero então afirmou o princípio protestante do sola scriptura. Muitos na igreja primitiva se apoiaram nesse princípio. Inácio, Policarpo, Clemente, Irineu de Lyon, Tertuliano, Gregório de Nissa, todos eles defenderam o cristianismo contra as heresias do seu tempo, usando esse mesmo princípio, o sola scriptura, somente a escritura, e nada pode se acrescentar às escrituras. Assim vemos a disputa entre
somente as Escrituras versus a tradição. Nessa disputa, então, escute, a questão tinha a ver com algo que era acrescentado à Escritura, a saber, documentos, tradição, bulas, encíclicas. Pastor, o princípio do sola Escritura se faz necessário nos dias de hoje? Sim. Não podemos acrescentar visões, revelações, profecias à Escritura. Não podemos acrescentar documentos. O livro de Mormon, os escritos de Ellen White, as visões desses falsos profetas, qualquer outro documento comparado em pé de igualdade com a Escritura deve ser repudiado. Entretanto, não obstante, sem embargo, todavia, porém, conjunção adversativa. Entretanto, pasmem, afirmar o sola Escritura não é suficiente. Não? Não. Venha comigo, séculos atrás a igreja enfrentou a importante tarefa de reconhecer quais livros pertencem à Bíblia. Porque a Bíblia não é só um livro, é uma coleção de livros. O que a igreja procurou nesse tempo foi estabelecer o que chamamos cânon das Escrituras. O que é o cânon? O cânon das Escrituras foi o padrão que a igreja usou para definir quais livros são inspirados ou não. Quais livros devem fazer parte das Sagradas Escrituras. Mais uma vez a igreja fez isso, foi forçada a fazer isso em razão das heresias e dos hereges. E quem foi o personagem que obrigou a igreja a fazer isso? No século II depois de Cristo aparece um homem chamado Marcião. E esse homem trabalha agora não com acréscimos das Escrituras, mas com a redução das Escrituras, a subtração das Escrituras. Esse homem não propõe acrescentar algo à Bíblia. Esse homem propõe retirar algo da Bíblia. Então ele cria o primeiro cânon do Novo Testamento. Excluir, e como ele faz? Ele exclui várias citações do Antigo Testamento que são feitas no Novo Testamento. Principalmente as que faziam referência a Yahvé, ao Deus do Antigo Testamento. O que Marcião cria? Ele cria em dois deuses distintos. Um no Antigo Testamento e outro no Novo. Sendo para Marcião o primeiro, o Deus do Antigo, uma figura má. Assim, qualquer referência a esse Deus do Novo Testamento, feita, a esse Deus do Velho Testamento, feita no Novo, teria que ser eliminada. Portanto, o Novo Testamento de Marcião foi muito reduzido. Ele cria um cânon dentro do cânon. Marcião, é claro, foi declarado herege. Contra essa heresia, a igreja foi forçada a estabelecer o cânon, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Nesse sentido, desde esse tempo então, outro problema surgiu. Um problema oposto. E não tanto quanto a questão do que era acrescentado às Escrituras. Agora surge um problema, o que é subtraído dela, ou omitido. Mesmo que eu confesse sola Escritura, eu ainda fico com um problema. Somente a Escritura, mas somente partes dela. Não toda ela. Eu confesso sola Escritura. Sola Escritura, é só Escritura. Mas não é toda ela. É só parte dela. É só o que me convém dela. Nesse sentido, preste atenção, listen to me. O princípio da sola Escritura não é suficiente. Eu também tenho que afirmar o tota Escritura. Esse é o tema da minha mensagem essa manhã. Tota Escritura. Qual o significado desse termo? Tota Escritura, palavra latina que significa
toda a Escritura inteira, a Escritura completa, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Gênesis é inspirado, Gênesis é infalível, Gênesis é inerrante. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, toda a Bíblia é inspirada. Se nada pode ser acrescentado a ela, o sola Escritura, nada também pode ser extraído dela, o tota Escritura. Por essa razão, a Reforma Protestante não afirmou só o sola Escritura, mas também o tota Escritura. O tota Escritura afirma que a fé cristã não deve se basear somente em partes da Escritura, mas da Escritura toda, nos seus 66 livros, em tudo que o Senhor disse em Gênesis 1 e disse em Apocalipse 22. Isso está claro em Mateus 4:4. Veja o que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de parte da palavra que sai da boca de Deus. Amém? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não viverei só com partes da palavra, mas com toda ela, porque não foram só partes da palavra que saíram da boca de Deus, mas toda a Escritura saiu da boca de Deus. Veja o que diz Timóteo, texto que todos estão usando, 2 Timóteo 3,16, leia, me escute, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação da justiça. Veja só, não são só partes da Escritura que são inspiradas, mas toda a Escritura é inspirada. Não são só algumas partes da Escritura que são úteis, mas toda a Escritura é útil. Esse versículo poderia ser lido assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é útil para o ensino, toda a Escritura é útil para a repreensão, toda a Escritura é útil para a correção, e toda a Escritura é útil para a educação na justiça. Toda a Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura, toda ela. Gênesis serve para alguma coisa? Toda a Escritura. Levítico, toda a Escritura. Números, toda a Escritura. Judas, Filemão, toda a Escritura é útil. O que eu faço com Levítico? God holiness, a santidade de Deus. O que eu faço com Levítico? A severidade de Deus. O que eu faço com Levítico? Santificação. O que eu faço com Levítico? Cristologia, aponta para Cristo. O que eu faço com números e com os dados, com o livro de números e com as da arca de Noé, com as eu não entendo essa língua, eu sou secessionista. As genealogias, as referências do tamanho da arca, as medidas. Você vê a precisão de Deus e você vê que Deus não errou. Se você reproduzir tudo de novo, você vai ver a precisão de Deus, toda a Escritura. Caros irmãos, nesse sentido, o que adianta eu aceitar e crer que ela é divina? O que adianta eu aceitar e crer que ela é inspirada, se eu omito parte delas? Se eu fico só com o que me é conveniente? Assim, adotar o sola Escritura, sem adotar o tota Escritura, incorre em grave erro, porque sem um, eu não tenho outro. Se eu disser que afirmo sola Escritura, e omito partes, não
assumindo o tota escritura, na verdade eu não estou assumindo o sola escritura. Portanto, desde Marcião surgiu esse problema, não o que era acrescentado, mas o que era retirado, subtraído dela. Pastor, mas por que o senhor está bradando contra isso? Por que o senhor está enfatizando isso dessa forma? Isso não parece ser uma ameaça nos nossos dias. Não parece ser uma área relevante a ser explorada. Eu vou mostrar para vocês como o princípio do tota escritura tem sido negligenciado e como ele tem prejudicado assim o sola escritura. Eu vou te mostrar como isso é relevante. No último século, muitos quiseram dizer que apenas certas porções da escritura são consideradas como inspiradas por Deus, e não a totalidade. Essa gente mais recente também buscou um cânon dentro do cânon. Uma corrente que ficou conhecida foi chamado de liberalismo teológico. É uma espécie de neomarcionismo. O que o liberalismo teológico ensinava? Eles ensinavam, por exemplo, que os milagres e os eventos sobrenaturais da Bíblia não deveriam ser entendidos, ou não devem, porque eles estão vivos hoje ainda, não devem ser entendidos como eventos históricos, mas como ilustrações histórias mitológicas que devem ser eliminadas. E um dos maiores proponentes dessas ideias é o teólogo alemão Rudolf Bultmann. Desde então, o liberalismo teológico continuou avançando e ainda está presente nos nossos dias, violando o princípio do tota escritura. A igreja de hoje, para mostrar para você como isso é forte, está repleta de teólogos liberais, pastores liberais e seminários liberais, que negam a infalibilidade, a inerrância, que negam a autoridade e a inspiração das escrituras. Hoje, você encontra pastores que querem atualizar a Bíblia. O que significa atualizar a Bíblia? Elas querem tirar o sentido original do texto. Ora, fazer isso é o mesmo que subtrair, omitir a verdade, uma violação clara do tota escritura. Atualizar a Bíblia significa subtrair o sentido original do texto. Isso pode ser claramente visto no caso da homossexualidade. Pastores inclusivos querem extrair textos ou reinterpretar textos que condenam o pecado da prática sexual de pessoas do mesmo sexo. Isso é uma violação do tota escritura. Notem, dear pastors, notem, eles não querem queimar a Bíblia, não, eles não querem rasgar a Bíblia, não, eles só querem definir dentro dela o que é válido ou não. Eles querem também criar um cânon dentro do cânon. Eles amam a Bíblia, eles não querem rasgar a Bíblia, eles não querem queimar a Bíblia, eles só querem definir dentro da Bíblia o que vale e o que não vale. Eles não creem no tota escritura. Queridos irmãos, sabe quem é o maior inimigo da Bíblia? Sabe quem é a pessoa que mais odeia a Bíblia? Sabe quem mais ataca a escritura desde a história? De toda a história? Satanás. Satanás trabalhou tanto contra o sola escritura como contra o tota escritura. Gênesis 3, quando ele chega até a mulher e diz assim: é verdade que Deus não quer que vocês comam de toda árvore? Toda árvore. Deus não falou de toda árvore, só da árvore do jardim do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vem Satanás e acrescenta
acrescenta algo, violando o tota escritura, atacando o tota escritura. E Eva, não, ele não disse que não podia tocar, ele não falou isso. Aí depois ele ataca o tota escritura, dizendo o quê? Pode tocar, porque certamente não morrereis, tirando o que Deus tinha falado, que se tocardes, morrereis. O diabo combate só a escritura e o tota a escritura. O diabo sempre quer acrescentar algo à escritura e retirar algo da escritura. Satanás é o principal inimigo da Bíblia, e ele usa os seus agentes. Quem são? Pastores, teólogos, missionários, que odeiam as escrituras. Pastor, o senhor acredita que tem pastor possuído por demônio? Não, eu acredito que tem demônio possuído por pastor. E esse demônio vai lá e Satanás expulsa esse pastor de mim, Satanás. Vocês estão me entendendo? Eu estou sendo claro ou não? Está muito histórico, teológico ou está legal? Se tiver legal, dá um glória a Deus pentecostal. Agora vamos lá. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que a Bíblia tem a dizer sobre quem acrescenta e quem subtrai? Não precisa abrir para a gente ir rápido. Apocalipse 22, 18 diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Presta atenção. Essa é a última folha da Bíblia, é o último capítulo, as últimas palavras. Esse texto está em Apocalipse 22, as últimas palavras. Deus agora vai encerrar o livro, vai fechar a Bíblia, e tudo que Deus tinha para falar, Ele falou. Essas e somente essas são a palavra de Deus. Não existe mais nada que Deus queira falar, revelar ou dizer. Tudo que Ele quis falar está aqui. Está aqui. Acabou. E sendo palavras de Deus, ninguém pode subtrair, distorcer ou omitir. Deuteronômio faz coro, ou melhor, Apocalipse faz coro com Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardes os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos mando. O que a Bíblia tem a dizer a quem acrescenta e a quem tira? Se alguém acrescentar, Deus acrescentará as pragas, será julgado conforme os juízos revelados em Apocalipse. Se alguém remover algo, Deus removerá a sua parte da árvore da vida. Isso parece não implicar só em juízos temporais, mas em condenação eterna. Ai daqueles que tiveram o atrevimento de extrair algo da Bíblia. Ai daqueles que têm o atrevimento de acrescentar algo do livro da vida, de acrescentar algo na palavra de Deus. Eles terão da árvore da vida removida a sua parte. É condenação eterna. Eu não queria estar no lugar dos falsos profetas. Deus vai acrescentar as pragas descritas nesse livro, e Deus tirará a sua parte da árvore da vida, juízos temporários e condenação eterna. Sabe por quê? Teólogos liberais não são crentes, pastores liberais não são convertidos, são lobos, são filhos do inferno, são enviados das trevas, e eles não estarão com os santos no repouso final. Agora chegou a hora de vocês. Estavam sorrindo, né? Glória a Deus quando é pimenta no olho do outro, né? Vamos lá então.
Mas, eu adoro mas, aprendi com o Dr. Martin Lloyd Jones. Conjunção adversativa. Mas, porém, são somente os liberais que violam toda a Escritura? Não. Vou te mostrar que o toda a Escritura tem sido muito mais violado do que vocês imaginam. Primeiro, com o antinomismo. O que quer dizer antinomismo? Duas palavras gregas, antinomos. Anti é sem ou contra, nomos lei. Sem lei. Os antinomistas são aqueles, escute, que tentam tirar dos cristãos toda obrigação de cumprir a lei. Eles dizem que a lei, que o Antigo Testamento perdeu o seu propósito, ele caducou. Tem um pastorzão herejão aí que diz que o Velho Testamento caducou. Estes excluem a lei, inclusive a lei moral. Isso é uma clara violação do toda a Escritura. Diz que você se converteu, é tudo pela graça, salvação pela graça, justificação pela graça, e você não tem que fazer mais nada, e não está sujeito a nenhum tipo de mandamento. Irmãos, Cristo não veio para nos livrar de cumprir a lei, mas Ele veio nos dar condições de cumprir a lei. Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim revogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo se cumpra. Paulo lidou com isso no seu tempo. Paulo estava falando, a introdução de Romanos, que a salvação é só pela graça, pela fé, pela graça. E aí ele prevê uma pergunta que eles estavam fazendo ali, principalmente de origem judia. Paulo, se somos salvos independente das obras da lei, então a lei não serve para nada. Paulo vai responder enfaticamente, Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, de jeito nenhum. Antes, confirmamos a lei. Lutero disse, a lei nos manda para Cristo, para a justificação, e Cristo nos manda de volta a lei para a santificação. Novamente, a lei nos manda a Cristo para a justificação, e Cristo nos manda de volta a lei para a santificação. Portanto, temos que dizer assim, Senhor, o Senhor me salvou de forma tão imerecida, graciosa, por um ato benevolente. O que posso fazer para agradar o Senhor? Resposta, obedeça a minha lei. Você não obedece para ser salvo. Você não observa a lei para ser salvo, mas porque é salvo. Então você vê que os antinomistas violam claramente o toda a Escritura. O que mais é uma violação da toda a Escritura? Preste atenção. Uma hermenêutica ruim também viola o toda a Escritura. O que é hermenêutica? A ciência da interpretação do texto. Presta atenção. Interpretar errado as Escrituras, escute, é não dizer o que Deus quis dizer, ou dizer o que Deus não quis dizer. E isso equivale a subtrair ou acrescentar algo na Escritura. Uma hermenêutica ruim, ou você viola o sola, porque diz uma coisa que Deus não quis, ou viola o tota, não diz o que Deus quis dizer. O que tem gente falando em nome de Deus, quando Deus não falou nada, é um absurdo. O que tem de gente colocando palavras na boca de Deus, é um absurdo. E como eles fazem isso? Interpretando o texto de maneira equivocada. Viola toda a Escritura. Existem duas escolas de interpretação perigosas, que tem problema com isso aqui. As escolas que acrescentam
e as que subtraem algo das Escrituras. Por exemplo, as escolas alegóricas se interessam pelo sentido oculto das Escrituras. A escola de interpretação alegórica coloca no texto o que o texto não está falando. Quando diz lá, Eliseu, na época da escola de profetas, os profetas estavam com fome e colocaram fogo na panela. Aquele fogo é o Espírito Santo, a panela é a igreja e as borbulhas é os crentes pulando. Escola alegórica, estão acrescentando algo ao texto, estão falando que Deus não falou. Isso é uma violação do solo escritura. Mas existe outra escola, a escola do método histórico crítico. Começou no século 17. Esses, influenciados pelo iluminismo, têm pressuposições racionalistas. Então, extraem da Bíblia. Por exemplo, alguns não creem creem que Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, são literais. Mas são contos, só são mitos. Estes subtraem da Escritura. Não dizem o que Deus disse. Não falam o que Deus falou. Uma violação do tota Escritura. Portanto, uma hermenêutica ruim é uma violação do tota Escritura. Pastor, o senhor acha que eu estou pregando a Bíblia toda? Se você estiver interpretando os textos de forma equivocada, você não está pregando a Bíblia toda. Você está falando o que Deus não quis falar. E não falando o que Ele quis falar. Soma-se a isso, escute, uma das maiores, talvez a maior causa das heresias, interpretar o texto fora do seu contexto. Isso é uma violação do tota Escritura. Você pegar um texto isolado e criar uma doutrina em cima dele, sem levar em conta o seu contexto. E como tota Escritura impede isso? Como? O texto particular é interpretado a partir do tota, do todo. Nós interpretamos do geral, a Bíblia toda, para o particular, um só texto. Para isso, você tem que conhecer a Bíblia toda, ler a Bíblia toda, dominar a Bíblia toda, para entender versículos particulares. Esse é um princípio de hermenêutica. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia é sua própria intérprete. Nesse sentido, tota Escritura é a causa também da perspicuidade da Bíblia. O que é perspicuidade da Bíblia? A Bíblia é um livro claro, inteligível. Mas como tota Escritura ajuda na perspicuidade? À medida que você conhece toda a Escritura, alguns textos vão ficando mais claros. Eu não entendi o texto da pitonisa de Endor. Samuel subiu, desceu. Eu não entendi o texto dos espíritos em prisões. Mas ao usar o tota Escritura, o geral traz luz ao particular. E os hereges hoje firmam suas doutrinas no quê? Só no particular. Teve um gaiato que leu a Bíblia e diz, vai e adultera. Não leu a vírgula, foi lá e adulterou. Estou obedecendo o Senhor. Quem conhece diz amém. Por que ninguém está falando, você fez isso também? Ninguém fez isso não, né? Quantos estão entendendo? Veja como o tota Escritura elucida a mensagem dessa noite. Para não violarmos nem o tota, nem o solo Escritura, faz-se necessário uma boa hermenêutica. E para isso você tem que usar o método histórico-gramatical, que é o princípio de reforma, que é o princípio de interpretação da reforma, que usa o quê? O pano de fundo histórico e a gramática. E assim definem o que o autor quis dizer. Ou seja, quando você lê um texto, em que ano que foi? Qual era a cultura? O pano de fundo histórico. E depois a gramática, vamos fazer a exegese, ver no grego e no hebraico, o que aquele texto diz. A partir do todo. Assim você não viola o tota Escritura.
O método histórico gramatical vê a Bíblia como inspirada, autoritativa, infalível, suficiente e única regra de fé e prática. Você está vendo como o Tota Escritura está sendo violado nos dias de hoje? Uma hermenêutica ruim viola. O que mais? O antinomismo viola. Terceira forma de violar o Tota Escritura: a omissão das doutrinas. Eu não preciso negar a Bíblia, eu só omito partes dela. Não estou entendendo, preste atenção. Quando pregadores, teólogos, pastores enfatizam só algumas doutrinas, enquanto omitem outras, eles estão violando toda a Escritura. Só ensinam algumas doutrinas e outras não. Alguns livros e outros não. Eles não estão ensinando todo o conselho de Deus, como disse Paulo. Eles estão violando toda a Escritura. Por exemplo, na soteriologia, presta atenção. O que é a soteriologia? A doutrina da salvação. A grande doutrina do século XVI foi a justificação pela fé somente. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os reformadores deram muita ênfase, não só na justificação, mas também na santificação. O que temos hoje? Muita gente reformada que obedece à soteriologia puritana, mas não observa a santificação puritana, violando o Tota Escritura. Querem saber da soberania de Deus na salvação, da eleição, da predestinação, mas omitem a santificação. Só admiram a cabeça dos puritanos, mas não a piedade dos puritanos. Vejam o que os reformadores diziam: aqueles que são justificados pela fé somente terão tal amor por Deus nas suas almas, que quererão viver uma vida santa, colocados à parte de Deus. Aquele que foi justificado vai desejar ser santificado. Pastores, não omitam as doutrinas da sua igreja, principalmente se você for um pastor carnal, sensual, e você omite isso para esconder sua identidade da igreja, mas ela já sabe que você está mais para Robin do que para Batman. John MacArthur, perguntando sobre o novo calvinismo, disse: esses novos calvinistas se fascinaram com a soberania de Deus na salvação, mas pararam aí, esqueceram-se da santificação, uma violação clara do Tota Escritura. Se você está achando que ser calvinista, reformado, é usar óculos redondos, ter barba comprida, ficar com o cofrinho de fora, dentro do Starbucks, falando de teologia, se arrependa. Isso não é teologia reformada. Teologia reformada é crer, obedecer, praticar todo o conselho de Deus. Toda a Escritura é amá-la, praticá-la, desejá-la em todos os aspectos da sua vida. Glória a Deus! Se o Dr. Jonas estivesse aqui, praise the Lord! Veja outras doutrinas omitidas. Por exemplo, a doutrina da regeneração, omitida. A salvação, estão se esquecendo da transcendência da salvação, da sobrenaturalidade da salvação. A salvação, a conversão virou um decisionismo. Eles estão omitindo a doutrina da salvação. Ou seja, é só o poder sobrenatural de Deus que ergue dos mortos um pecador. Eles não ensinam. Que mais? A omissão da doutrina da condenação eterna. Quantas vezes você já ouviu uma série de pregações sobre o inferno? Livros sobre o inferno? Mensagens sobre o inferno? Você pergunta para o crente: de que Deus te salvou? Ele: do que Ele me salvou?
Da pobreza. Ah, é? De que Deus te salvou? Ah, de uma vida infeliz. De que Deus te salvou? Ah, Deus me salvou das doenças. Não! Deus te salvou da ira de Deus despejada no lago que arde como enxofre, a saber, a segunda morte. Eles omitem a doutrina da reprovação. Quantos nunca ouviram a doutrina da reprovação? Diga amém. Não, por favor. Então fala, explica ela para mim, vem cá. A doutrina da reprovação. Não são todos que serão salvos. Uns vasos para honra, outros para desonra. A doutrina da previdência. Da previdência não, né? A doutrina da previdência, essa precisava, hein? Então você vê a violação do toda a escritura. Com o antinomismo, rejeitam a lei. Com uma hermenêutica ruim, interpretam textos errados. Com a omissão de algumas doutrinas. Primeiro, soteriologia. Terceiro, a omissão na teontologia. O que é ontos? Ontos, ser. Theos, Deus. A doutrina do ser de Deus, dos atributos de Deus. O Dr. R.C. Sproul, professor de teologia, um dia a aluna dele veio procurar após uma aula e perguntou: Dr. Sproul, eu estou preocupado com o meu pastor. Por que, minha filha? Porque me parece que a cada domingo que passa, ele faz de tudo para esconder da igreja a verdadeira identidade de Deus, nos apresentando um Deus fofo, soft, palatável. Quando é que eu violo toda a escritura nos atributos de Deus? Quando enfatizo o amor, a misericórdia, a graça de Deus, mas omita a justiça, supremacia, santidade, ira, tornando assim esse Deus moderno, uma caricatura barata do Deus verdadeiro, apresentando assim a igreja moderna um outro Deus, e não o Deus das Escrituras. O Deus contemporâneo parece um Papai Noel, que fica no céu despachando bênção para crente caprichoso. Um Deus que não infunde terror. Um Deus que você bota na parede, que você determina, que você exige, e Ele amedrontado te atende. Esse é Deus de Benny Hinn. Esse é Deus de Kenneth Copeland. Esse é Deus de Joel Osteen. E da horda de profetas brasileiros. Sabe o que diz o Salmo 50, 21? Essas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu? Deus está falando para Israel. Vocês acham que eu sou como vocês? Vocês não me conhecem. Essa declaração é atual. Paul Washer, uma certa vez, contou. Algumas pessoas chegam para mim e falam: irmão Paul, venha na nossa igreja fazer uma semana, uma série de atributos de Deus. E Paul responde: bom, isso aí pode ser meio controverso, viu? Acho difícil. Aí o pastor: como controverso? Somos cristãos, você crê em Deus, eu também creio. Não, querido pastor, é que quando eu abrir a Bíblia e começar a pregar a supremacia, a soberania, a santidade, a justiça e a ira, você vai ver membros da sua igreja se levantando e dizer: eu jamais amaria um Deus como esse, e indo embora da sua congregação. Porque o Deus que eles conhecem é o Deus que eles criaram com a sua mente e com o seu ventre. Não é o grande eu sou, o grande Yahvé, não é o poderoso de Jacó, o temível guerreiro, o Senhor dos exércitos. Portanto, quando eu omito os atributos de Deus, eu estou violando o toda a escritura. Por isso temos uma geração fraca. Daniel 11:32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece a Deus se tornará forte,
Por que nossa geração é fraca? Porque não conhecemos a Deus, conhecemos Papai Noel. Por isso temos também uma geração que não teme a Deus, não só fraca, mas não teme a Deus. 1 Coríntios 15, 34. Recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns de vós não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha vossa. Porque temos um povo imergido no pecado, porque temos um povo que não teme a Deus, envolvido em escândalos, porque temos uma geração fraca, porque o Deus que eles conhecem é Santa Claus, e o máximo que ele faz é ho, ho, ho. O Deus que eu creio, o Deus da Bíblia, diz que está sentado num trono, cujos serafins têm 6 asas. A glória que sai daquele trono, a santidade que sai, a radiação de glória que sai é tão grande, que os serafins cobrem o rosto. Eles não ousam olhar, porque se eles olharem, eles se desintegram. E a única coisa que eles podem pronunciar lá é: Santo, 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 Santo. É esse Deus que eu estava procurando, é esse Deus que eu queria honrar, é esse Deus que eu queria cantar, é esse Deus que eu queria adorar, é a esse Deus que eu queria orar. Glória seja dada a Ele. I don't know why are clapping. Quantos estão entendendo? Quer ensinar o Tota Escritura? Ensina o amor, a misericórdia, perdão, graça, mas ensina supremacia, justiça, santidade, soberania, ira. Vou convidar os pastores para fazermos uma conferência só sobre a ira de Deus. O que você acha? Você vem? Metade vem, glória a Deus por você. Você vem? Crente é assim, é sofrenildo, viu? Já estou terminando, não fique nervoso e não olhe o relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Já foi 2 irmãos que oraram, é mais meia. Como disse aquele homem, vocês vão ter que me engolir. Terceiro, como eu violo toda a Escritura? Com o Evangelho. Como assim com o Evangelho? Quando há uma redução do Evangelho. Quando o Evangelho é apresentado apenas como 4 leis espirituais, para depois você ingressar em coisas maiores. Você está violando toda a Escritura. Na pregação do Evangelho, as pessoas omitem, os pregadores omitem a depravação do homem. Não ensinam o quanto o homem é mau, o quanto ele caiu, o quanto ele é depravado e o quanto ele necessita de um Salvador. Na apresentação da cruz de Cristo, eles não pregam, ensinam o lado forense da crucificação e o grande dilema: como um Deus justo pode perdoar pecadores injustos sem deixar de ser justo? Terceiro, a ressurreição. Eles não ensinam a ressurreição. O que é isso? É a vindicação do Filho de Deus. Na morte, Jesus vindica o Pai, o Filho vindica o Pai. Mas na ressurreição, o Pai vindica o Filho. Arrependimento. Muitos, na evangelização, exclui o chamado ao arrependimento. Jesus diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Agora qual é a pregação do Evangelho hoje? Hello, Jesus love you. Jesus te ama. Venha para Jesus, que tudo vai melhorar. Essa é a pregação evangelística. Quem quer receber Jesus, vem aqui à frente. Ele morreu por seus pecados. A pregação do Evangelho é reduzida a um apelo emocional. As pessoas não sabem, veja só.
Quem aqui está com vontade de tomar remédio agora? Levanta a mão. Por que você não está com vontade de tomar remédio? Porque você não está doente. E se você estivesse ardendo em febre, você iria correndo atrás do remédio? Sim ou não? Como é que alguém vai procurar um Salvador? Como é que alguém vai sentir que tem necessidade de um Salvador, se não primeiro souber o quanto é pecador? E como é que alguém vai saber o quanto é pecador, antes de saber o quanto Deus é santo? Portanto, a pregação reduzida do Evangelho é uma violação do toda a Escritura. Por essa razão, queridos irmãos, a igreja está cheia de bodes, cheia de pessoas inconversas, cheia de crentes nominais, porque elas não conhecem o verdadeiro Evangelho, porque elas não foram expostas aos atributos de Deus, à depravação do homem, e o amor de Deus em enviar o seu Filho. Por essa razão, as pessoas não amam a Deus como Ele merece, pois não conhecem um Deus completo, um Deus pelo todo, mas parte deles. A obra de Cristo não conhece completa, mas partes dela. Não conhece a sua maldade e o pecado original, mas parte dele. Não conhece a necessidade de evangelização, porque não conhece o juízo de Deus sobre a terra, mas parte dele. Por isso temos uma igreja, não temos uma igreja completa, mas dividida. Não temos crentes completos, mas divididos. Não temos uma igreja inteira, não temos crentes inteiros. Por quê? Porque não é todo o conselho de Deus que está sendo dado a eles. E Paulo vai terminar como? Dizendo: me disseram que o microfone está molhado. É verdade? Ai, vocês vão falar só agora. Som. Não melhorou, né? Melhorou? Dá o de mão aí alguém. Eu prego no de mão, não tem problema não. Estou vendo que eu perdi a unção aí. Quem tem um pezinho lá, meu irmão? Meu irmão, para terminar, Paulo então está fazendo o seu discurso e diz: portanto protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de vocês. Todo aquele que se recusa a ensinar todo o conselho de Deus, todos os 66 livros, todas as doutrinas, vai dar conta do sangue de muitas almas. Paulo disse: estou limpo do sangue de vocês, porque jamais, nenhuma vez, em momento algum, deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, todas as doutrinas de Deus, toda a palavra de Deus. Se você não quer ter sangue nas suas mãos, comece hoje imediatamente a adotar não só o sola escritura, mas o tota escritura. Feche os olhos, vamos orar.